Livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, Monsenhor Marcel Lefebvre. 19. A Condenação Selvagem. Vocês são talvez leitores perplexos, daqueles que veem com tristeza e angústia o rumo que tomam as coisas, mas receiam assistir a uma verdadeira missa, apesar do desejo que experimentam, porque lhes fizeram crer que esta missa estava proibida. São talvez daqueles que não procuram os padres de blusão, mas que consideram com certa desconfiança os padres de batina, como se eles estivessem sob o golpe de alguma censura. Aquele que os ordenou não é um bispo suspenso ad divinis? Tem medo de se colocar fora da igreja. Em princípio, este temor é louvável, mas é mal esclarecido. Quero dizer em que consistem as sanções que eu recebi, as quais foram jogadas na mídia para a grande alegria dos maçons e dos marxistas. Um curto apanhado histórico se revela necessário para que se compreenda bem. Quando fui enviado ao Gabão como missionário, meu bispo me nomeou professor do seminário de Libreville, onde formei, durante 6 anos, seminaristas, dentre os quais alguns, em seguida, receberam a graça do episcopado. Feito bispo, por meu turno em Dakar, pareceu-me que minha preocupação principal devia ser procurar vocações, formar os jovens que correspondessem ao apelo de Deus e de conduzi-los ao sacerdócio. Tive a alegria de conferir o sacerdócio ao que devia ser meu sucessor em Dakar, Dom Tiadonte, e a Dom Dione, o atual bispo de Thiès, no Senegal. De volta à Europa para tomar posse do cargo de superior geral dos Padres do Espírito Santo, esforcei-me por manter os valores essenciais da formação sacerdotal. Devo confessar que já nesta época, no começo dos anos 60, a pressão era tal, as dificuldades tão consideráveis, que eu não pude obter o resultado que desejava. Não podia manter o seminário francês de Roma, colocado sob a autoridade de nossa congregação, na boa linha que era a sua quando nós mesmos aí estávamos, entre 1920 e 1930. Eu pedi demissão do cargo em 1968 para não avalizar a reforma empreendida pelo capítulo geral num sentido contrário ao da tradição católica. Antes já dessa data, eu recebia numerosos apelos de famílias e de sacerdotes, perguntando-me para onde encaminhar os jovens que desejavam tornar-se padres. Confesso que estava muito hesitante. Aliviado de minhas responsabilidades e quando cogitava em retirar-me, pensei na Universidade de Friburgo, na Suíça, ainda orientada e dirigida pela doutrina tomista. O bispo Dom Charrière recebeu-me de braços abertos. Aluguei uma casa e acolhemos 9 seminaristas que seguiam os cursos na universidade e levavam, no resto do tempo, uma verdadeira vida de seminário. Logo eles manifestaram o desejo de continuar, no futuro, a trabalhar juntos e, depois de refletir, fui perguntar a Dom Charrière se ele aceitava assinar um decreto de fundação de uma fraternidade. Aprovou os seus estatutos e assim nasceu, a 1º de novembro de 1970, a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X. Estávamos erigidos, canonicamente, na Diocese de Friburgo. Esses pormenores são importantes, vocês irão vê-lo. Um bispo tem o direito, canonicamente, de erigir em sua diocese associações que Roma, pelo próprio fato, reconhece. A tal ponto que se um bispo, sucessor do primeiro, desejar suprimir essa associação, ele não pode fazer sem recorrer a Roma. A autoridade romana protege o que fez o primeiro bispo, a fim de que as associações não estejam submetidas a uma precariedade que seria nociva ao seu desenvolvimento. Assim o quer o direito da Igreja. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é, por conseguinte, reconhecida por Roma de modo inteiramente legal, ainda que sendo de direito diocesano
e não de direito pontifício, o que não é indispensável. Existem centenas de congregações religiosas de direito diocesano que têm casas no mundo inteiro. Quando a Igreja aceita uma fundação, uma associação diocesana, ela aceita que esta forme seus membros. Se há uma congregação religiosa, ela aceita que haja um noviciado, uma casa de formação. Para nós, são os seminários. A 18 de fevereiro de 1971, o cardeal White, prefeito da Congregação do Clero, me enviara uma carta de encorajamento em que ele se mostrava tranquilizado de que a fraternidade poderia muito bem concordar com o fim visado pelo concílio nesse santo dicastério em vista da distribuição do clero no mundo. Apesar disso, em novembro de 1972, falava-se na Assembleia Plenária do Episcopado francês em Lourdes de seminário selvagem, sem que nenhum dos bispos presentes, necessariamente a par da situação jurídica do seminário de Econe, protestasse. Por que nos consideravam como selvagens? Por que nós não dávamos a chave da casa aos seminaristas para que eles pudessem sair todas as noites a seu gosto? Por que não os fazíamos ver a televisão de 8 às 11 horas? Por que não usavam roupas civis e assistiam à missa todas as manhãs em lugar de ficarem na cama até a primeira aula? E apesar disso, o cardeal Garrone, com quem eu me encontrei nesta época, me dizia: o Senhor não depende diretamente de mim e eu só tenho a lhe dizer uma coisa: siga a ratio fundamentalis que eu dei para a fundação dos seminários, que todos os seminários devem seguir. A ratio fundamentalis prevê que se ensine ainda latim no seminário, que se façam os estudos segundo a doutrina de Santo Tomás. Eu me permiti responder: Eminência, acredito que somos alguns poucos a segui-la. É ainda mais verdadeiro hoje, e a ratio fundamentalis está ainda em vigor. Portanto, o que é que nos reprova? Quando foi necessário abrir um lugar próprio para o seminário, e eu aluguei a casa de Econe, antiga casa de repouso dos monges do Grande São Bernardo, fui encontrar Dom Adam, bispo de Sion, que me deu seu consentimento. Essa criação não era o resultado de um projeto longínquo que eu tinha formado. Ela se me impunha providencialmente. Eu tinha dito: se a obra se espalha mundialmente, será o sinal de que Deus está com ela. De ano para ano, o número dos seminaristas crescia. Em 1970, havia 11 entradas. Em 1974, 40. A inquietude se espalhava entre os inovadores. Era evidente que se nós formávamos seminaristas, era para ordená-los e que os futuros sacerdotes seriam fiéis à missa da Igreja, à missa da tradição, à missa de sempre. Não é preciso buscar em outra parte a razão dos ataques aos quais nós estávamos expostos. Um perigo para a Igreja neomodernista. Importava detê-lo antes que fosse demasiado tarde. Foi assim que, a 11 de novembro de 1974, chegavam ao seminário, com as primeiras neves, 2 visitadores apostólicos enviados por uma comissão nomeada pelo Papa Paulo VI e composta de 3 cardeais, Garrone, White e Tabera, sendo este último prefeito da Congregação dos Religiosos. Eles interrogaram 10 professores e 20 dos 104 alunos presentes, assim como a mim mesmo, e regressaram 2 dias mais tarde, deixando uma desagradável impressão. Tinham feito afirmações escandalosas aos seminaristas, julgando normal a ordenação de pessoas causadas, declarando que não admitiam uma verdade imutável e emitindo dúvidas sobre a maneira tradicional de conceber a ressurreição de Nosso Senhor. Do seminário nada disseram, nem deixaram nenhum protocolo. Em consequência disso, indignado com as afirmações feitas, eu publicava uma declaração que começava por essas frases:
Nós aderimos de todo o coração, de toda a nossa alma, à Roma Católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias à manutenção desta fé, a Roma Eterna, mestra da sabedoria e da verdade. Recusamos, pelo contrário, e sempre temos recusado, seguir a Roma de tendência neomodernista e neoprotestante, que se manifestou claramente no Concílio Vaticano II e depois do concílio, em todas as reformas dele provenientes. Os termos eram, sem dúvida, um pouco incisivos, mas traduziam e traduzem sempre o meu pensamento. É por causa desse texto que a Comissão Cardinalícia decidiu abater-nos, pois ela não o podia fazer referindo-se à conduta do seminário. Os cardeais me dirão, 2 meses mais tarde, que os visitadores apostólicos tinham recolhido uma boa impressão de sua investigação. Ela convidou-me a 13 de fevereiro seguinte para uma conversa em Roma, para esclarecer alguns pontos, e eu fui até lá, sem duvidar de que se tratava de uma armadilha. A conversa, desde o início, se tornou um interrogatório cerrado, de tipo judiciário. Ela foi seguida por uma segunda, a 3 de março, e 2 meses mais tarde, a comissão me informava, com inteira aprovação de Sua Santidade, das decisões que havia tomado. Dom Manier, novo bispo de Friburgo, se via a reconhecer o direito de retirar a aprovação dada à fraternidade por seu predecessor. Pelo próprio fato, essa, assim como suas fundações, em especial o Seminário de Econe, perdia o direito à existência. Sem esperar notificação dessas decisões, Dom Manier me escrevia: Informo-vos, pois, de que eu retiro os atos e as concessões efetuados por meu predecessor no que respeita à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, particularmente o decreto de ereção de 1º de novembro de 1970. Essa decisão é imediatamente efetiva. Se vocês acompanharam bem, podem verificar que essa supressão foi feita pelo bispo de Friburgo e não pela Santa Sé, em virtude do cânon 493, trata-se de uma medida nula de pleno direito por defeito de competência. A isso se acrescentou um defeito de causa suficiente. A decisão não se pode apoiar senão na minha declaração de 21 de novembro de 1974, julgada pela comissão, em todos os pontos inaceitável, uma vez que, pelos dizeres da dita comissão, os resultados da visita apostólica eram favoráveis. Ora, minha declaração jamais foi objetivo de uma condenação da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, o antigo Santo Ofício. A única habilitada a julgar se ela está em oposição à fé católica. Ela não foi tida, em todos os pontos inaceitável, a não ser por 3 cardeais, no decorrer do que ficou considerado oficialmente como uma conversa. A existência jurídica da própria comissão não foi jamais demonstrada. Por qual ato pontifical foi ela instituída? Em que data? Em que forma foi tomada? A quem foi notificada? O fato de as autoridades romanas se haverem recusado a apresentá-lo permite duvidar de sua existência. Na dúvida de direito, a lei não obriga, diz o Código de Direito Canônico. Ainda menos quando é a competência e mesmo a existência da autoridade que é duvidosa. Os termos, com a inteira aprovação de Sua Santidade, são juridicamente insuficientes. Eles não servem para substituir o decreto que deveria ter sido feito, constituindo a comissão de cardeais e definindo seus poderes. Todas essas irregularidades de procedimento tornam nula a suspensão da fraternidade. Não se deve esquecer, ademais, que a Igreja não é uma sociedade totalitária do tipo nazista ou marxista, e que o direito, mesmo quando ele é respeitado, o que não é o caso nesta questão, não constitui algo de absoluto.
Ele é relativo à verdade, à fé, à vida. O direito canônico é feito para fazer-nos viver espiritualmente e conduzir-nos assim à vida eterna. Quando empregam esta lei para impedir-nos de lá chegar, para fazer abortar de qualquer maneira nossa vida espiritual, estamos obrigados a desobedecer, exatamente da mesma sorte que os cidadãos estão obrigados, numa nação, a desobedecer à lei do aborto. Para permanecer no plano jurídico, eu introduzi 2 recursos sucessivos junto ao Tribunal Apostólico, que é um pouco equivalente ao Supremo Tribunal no direito civil. O cardeal secretário de Estado, Monsenhor Vilotti, proibiu esse Tribunal Supremo da Igreja de recebê-los, o que corresponde a uma intervenção do Executivo no Judiciário. 20. A missa no centro da questão. Um fato, sem dúvida, não deixou de surpreender ao leitor. Em nenhum momento desta questão tratou-se da missa, a qual, não obstante, está no coração do conflito. Esse silêncio forçado constitui a confissão de que o rito chamado de São Pio V continua autorizado. Nessa matéria, os católicos podem estar perfeitamente tranquilos. Essa missa não foi proibida, nem o pode ser. São Pio V, que repetimos-lo, não a inventou, mas restabeleceu o missal segundo a regra antiga e os ritos dos Santos Padres. Nos dá todas as garantias na bula Quo Primum, assinada por ele a 14 de julho de 1570. Decidimos e declaramos que os superiores, administradores, cônegos, capelães e outros padres de qualquer título, por que sejam designados, ou os religiosos de qualquer ordem, não podem ser obrigados a celebrar a missa de modo diferente do que fixamos, e que jamais, em tempo algum, quem quer que seja, poderá constrangê-los e forçá-los a deixar esse missal, ou a abrogar a presente instrução, ou modificá-la, mas que ela permanecerá sempre em vigor e válida em toda a sua força. Se, entretanto, alguém se permitisse tal alteração, saiba que incorreria na indignação de Deus Todo-Poderoso e de seus bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Supondo que o Papa pudesse voltar atrás a respeito deste indulto perpétuo, seria preciso que o fizesse por um ato também solene. A Constituição Apostólica Missale Romanum, de 3 de abril de 1969, autoriza a missa dita de Paulo VI, mas não contém interdição alguma expressamente formulada da missa tridentina. A tal ponto que o cardeal Ottaviani podia dizer em 1971: o rito tridentino da missa, que eu saiba, não foi abolido. Monsenhor Adam, que pretendia na Assembleia Plenária dos Bispos Suíços que a Constituição Missale Romanum tinha interditado celebrar salvo indulto, segundo o rito de São Pio V, teve de retratar-se depois de lhe pedirem que dissesse que, em termos, essa interdição teria sido pronunciada. Daí resulta que, se um padre fosse censurado e mesmo excomungado por essa causa, a condenação seria absolutamente inválida. São Pio V canonizou essa Santa Missa. Ora, um Papa não pode revogar uma canonização, assim como não o pode fazer com a de um santo. Nós podemos celebrá-la com toda a tranquilidade e os fiéis assisti-la sem o menor constrangimento, sabendo, quanto ao mais, que ela é a melhor maneira de manter a sua fé. Isso é tão verdadeiro que Sua Santidade João Paulo II, após vários anos de silêncio sobre a questão da missa, acabou por aliviar a pressão imposta aos católicos. A Carta da Congregação para o Culto Divino, datada de 3 de outubro de 1984, autoriza de novo o rito de São Pio V para os fiéis que o pedirem. Ela impõe certamente condições que não podemos aceitar, e, de outra parte, não tínhamos necessidade deste novo indulto para usufruir de um direito que nos foi outorgado até o fim dos tempos.
Mas este primeiro gesto, rezemos para que haja outros dessa espécie, tira a suspeita indevidamente lançada sobre a missa e libera as consciências dos católicos perplexos que hesitavam ainda em assisti-la. Venhamos agora à suspensão ad divinis que me golpeou a 22 de julho de 1976. Ela foi consequência das ordenações de 29 de junho em Econe. Fazia 3 meses que nos chegavam de Roma imposições, súplicas, ordens, ameaças, para dizer-nos que cessássemos nossas atividades e que não mais procedêssemos a essas ordenações sacerdotais. Durante os dias que precederam, não cessamos de receber mensagens e enviados, que nos diziam eles: 6 vezes seguidas pediram-me restabelecer relações normais com a Santa Sé, aceitando o rito novo e celebrando-o eu mesmo. Chegaram até a me enviar um monsenhor que se ofereceu para concelebrar comigo. Puseram-me nas mãos um missal novo, prometendo-me que se eu o celebrasse a missa de Paulo VI, em 29 de junho, diante de toda a Assembleia, vinda para rezar pelos novos sacerdotes, tudo seria dali em diante aplainado entre Roma e mim. O que significa que não me proibiam conferir essas ordenações, mas as queriam segundo a nova liturgia. Ficava claro, a partir deste momento, que era sobre o problema da missa que acontecia o drama entre Roma e Econe e que ainda acontece. Eu disse no sermão da missa de ordenação: amanhã, talvez, aparecerá nos jornais a nossa condenação. É bem possível, por causa desta ordenação de hoje. Serei atingido por uma suspensão, provavelmente estes jovens sacerdotes, por uma irregularidade que em princípio deveria impedi-los de dizer a Santa Missa. É possível. Pois bem, eu apelo para São Pio V. Certos católicos puderam ficar perturbados por minha recusa dessa suspensão ad divinis. Mas o que é preciso compreender bem é que tudo isso forma uma cadeia. Por que queriam me impedir de realizar essas ordenações? Porque a fraternidade tinha sido supressa e o seminário deveria ter sido fechado. Mas, precisamente, eu não tinha aceito essa supressão, esse fechamento, porque tinham sido decididos ilegalmente, porque as medidas tomadas estavam maculadas por diversos vícios canônicos, tanto de forma como de fundo, notadamente o que os autores de direito administrativo denominam desvio de poderes, isto é, a utilização da autoridade contra o objeto para o qual ela deve ser exercida. Teria sido preciso que eu aceitasse tudo desde o início, mas não o fiz, porque fomos condenados sem julgamento, sem poder defender-nos, sem admoestação, sem escrito e sem recurso. Uma vez que se recusa a primeira sentença, não há razão de não recusar as outras, pois as outras se apoiam sempre naquela. A nulidade da primeira acarreta a nulidade do que se segue. Outra questão se coloca às vezes aos fiéis e aos sacerdotes. Pode-se ter razão contra todo o mundo? Por ocasião de uma conferência de imprensa, o enviado de Le Monde me dizia: mas, enfim, o senhor está só contra o Papa, só contra os bispos. Que significa o seu combate? Não, eu não estou sozinho. Tenho toda a tradição comigo. A Igreja existe no tempo e no espaço. E depois, eu sei que muitos bispos pensam como nós em seu fórum interior. Hoje, desde a carta aberta ao Papa, que Dom Castro Maia assinou comigo, somos 2 a nos termos declarado abertamente contra a protestanização da Igreja. Temos muitos padres conosco e temos nossos seminários que fornecem atualmente cerca de 40 novos sacerdotes cada ano. Nossos 250 seminaristas, 30 irmãos, 60 religiosas, 30 oblatos, os mosteiros e os carmelos que se abrem e se desenvolvem, a multidão dos fiéis que vem até nós. A verdade, aliás, não se realiza no número. O número não faz a verdade.
Mesmo se estivesse sozinho, se todos os meus seminaristas me deixassem, mesmo se toda a opinião pública me abandonasse, isso me seria indiferente no que me concerne. Estou ligado a meu credo, a meu catecismo, à tradição que santificou todos os eleitos que estão no céu. Quero salvar minha alma. Foi a opinião pública, sabemos muito bem, que condenou Nosso Senhor alguns dias após tê-lo aclamado. Houve o Domingo de Ramos e depois a Sexta-feira Santa. Sua Santidade Paulo VI me perguntou: mas, enfim, no íntimo, o senhor não sente alguma coisa que reprova o que fez? O senhor causa na igreja um escândalo enorme, enorme. Sua consciência não lhe diz? Respondi: não, Santíssimo Padre, absolutamente. Se eu tivesse alguma coisa a me reprovar, cessaria imediatamente. O Papa João Paulo II não confirmou nem invalidou a sanção pronunciada contra mim. Por ocasião da audiência que me concedeu em novembro de 1979, ele parecia bastante disposto, após uma conversação prolongada, a deixar a liberdade de escolha na liturgia, a deixar-me fazer, no final das contas, o que eu solicito desde o começo, entre todas as experiências que são efetuadas na Igreja, a experiência da tradição. Parecia ter chegado o momento em que as coisas se iriam arranjar. Não haveria mais o ostracismo contra a missa. Não haveria mais problema. Mas o cardeal Sepper, que estava presente, viu o perigo e exclamou: mas, Santíssimo Padre, eles fazem desta missa uma bandeira. A pesada cortina que se havia erguido, num instante recaiu. Será preciso esperar ainda. 21. O reinado social de Nosso Senhor. A declaração de 21 de novembro de 1974, que desencadeou o processo do qual eu acabo de falar, terminava por essas palavras: agindo assim, nós estamos convencidos de permanecer fiéis à Igreja Católica e Romana, a todos os sucessores de Pedro, e de ser os fiéis dispensadores dos mistérios de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Osservatório Romano, publicando o texto, omitiu este parágrafo. Há 10 anos e mais, nossos adversários estão interessados em rejeitar-nos da comunhão da Igreja, deixando entender que não aceitamos a autoridade do Papa. Seria bem cômodo fazer de nós uma seita e declarar-nos cismáticos. Quantas vezes a palavra cisma foi pronunciada a nosso respeito? Não cessei de repetir: se alguém se separa do Papa, esse alguém não será eu. A questão se resume nisto: o poder do Papa na Igreja é um poder supremo, mas não absoluto e ilimitado, pois está submetido ao poder divino que se exprime na tradição, na Sagrada Escritura e nas definições já promulgadas pelo magistério eclesiástico. De fato, esse poder encontra seus limites no fim para o qual ele foi dado sobre a terra ao Vigário de Cristo, fim que Pio IX definiu claramente na Constituição Pastor Eternus do Concílio Vaticano I. Não exprimo, pois, uma teoria pessoal ao dizê-lo. A obediência cega não é católica. Ninguém está isento da responsabilidade por ter obedecido aos homens mais que a Deus, por ter aceito ordens de uma autoridade superior, seja ela do Papa, quando eram contrárias à vontade de Deus, tal como a tradição nola faz conhecer com certeza. Não se poderia considerar tal eventualidade, certamente, quando o Papa compromete sua infalibilidade, mas ele não o faz senão num número reduzido de casos. É um erro pensar que toda palavra saída da boca do Papa é infalível. Dito isso, eu não sou daqueles que insinuam ou afirmam que Paulo VI era herege e que, pelo próprio fato de sua heresia, não era mais Papa. Em consequência disso, a maior parte dos cardeais nomeados por ele não seriam cardeais e não teriam validamente eleito outro Papa. João Paulo I e João Paulo II, por isso, não teriam sido eleitos legitimamente.
Eis a posição daqueles que se intitulam sede-vacantistas. É preciso reconhecer que o Papa Paulo VI colocou um sério problema para a consciência dos católicos. Esse pontífice causou mais danos à Igreja do que a Revolução de 1789. Fatos precisos, como as assinaturas apostas ao ponto 7 da Instituto Generalis, assim como ao documento sobre a liberdade religiosa, são escandalosos. Mas não é tão simples de saber se um papa pode ser herege. Muitos teólogos pensam que ele o pode ser enquanto doutor particular, não como doutor da Igreja Universal. Seria preciso, portanto, examinar em que medida Paulo VI quis comprometer sua infalibilidade em casos como aqueles que acabo de citar. Ora, nós pudemos ver que ele agiu muito mais como liberal do que se atendo à heresia. Com efeito, desde que se lhe fazia notar o perigo que corria, ele tornava o texto contraditório, acrescentando uma fórmula oposta ao que era afirmado na redação. Conhece-se o exemplo famoso da nota explicativa preliminar inserida na Constituição Lumen Gentium sobre a colegialidade. Ou então ele redigiu uma fórmula equívoca, o que é próprio do liberal por natureza incoerente. O liberalismo de Paulo VI, reconhecido por seu amigo cardeal Daniello, é suficiente para explicar os desastres de seu pontificado. O católico liberal é uma pessoa de duplo aspecto, em contínua contradição. Ele quer permanecer católico, mas é possuído pela sede de agradar ao mundo. Um papa pode ser liberal e continuar papa? A Igreja sempre censurou severamente os católicos liberais, mas nunca os excomungou. Os sede-vacantistas adiantam outro argumento: o afastamento dos cardeais de mais de 80 anos e os conventículos que preparam os 2 últimos conclaves não tornam inválida a eleição desses papas? Inválido é afirmar demais, mas poderiam eventualmente duvidar. Todavia, a aceitação posterior e unânime do fato, por parte dos cardeais e do clero romano, basta para tornar válida a eleição. Tal é a opinião dos teólogos. O raciocínio daqueles que afirmam a inexistência do Papa coloca a Igreja numa situação sem saída. A questão da visibilidade da Igreja é por demais necessária a sua existência para que Deus possa omiti-la durante décadas. Quem nos dirá onde está o futuro Papa? Como se poderá designá-lo se não há mais cardeais? Vemos aí um espírito cismático. Nossa fraternidade se recusa absolutamente a entrar em semelhantes raciocínios. Nós queremos continuar ligados a Roma, ao sucessor de Pedro, recusando, porém, o liberalismo de Paulo VI por fidelidade a seus predecessores. É claro que, em casos como a liberdade religiosa, a hospitalidade eucarística autoriza pelo novo direito canônico, ou a colegialidade concebida como a afirmação de 2 poderes supremos na Igreja, é um dever para todo clérigo e fiel católico resistir e recusar a obediência. Essa resistência deve ser pública, se o mal é público e representa um objeto de escândalo para as almas. É por isso que, referindo-se a Santo Tomás de Aquino, Dom Castro Maia e eu enviamos a 21 de novembro de 1983 uma carta aberta ao Papa João Paulo II para suplicar-lhe que denunciasse as causas principais da situação dramática na qual se debate a Igreja. Todas as diligências que fizemos em particular durante 15 anos foram em vão, e calar-nos parecia-nos fazer de nós cúmplices da confusão das almas no mundo inteiro. Santíssimo Padre, escrevíamos, é urgente que este mal-estar cesse logo, porque o rebanho se dispersa
e as ovelhas abandonadas estão seguindo mercenários. Nós vos conjuramos, pelo bem da fé católica e da salvação das almas, a reafirmar as verdades contrárias a estes erros. Nosso grito de alarme se torna ainda mais veemente diante dos erros, para não dizer heresias, do novo direito canônico e das cerimônias e discursos ao ensejo do 5º centenário do nascimento de Lutero. Não tivemos resposta, mas fizemos o que devíamos. Não podemos nos desesperar como se tratasse de uma empresa humana. As convulsões atuais passarão como passaram todas as heresias. Será preciso voltar um dia à tradição. Na autoridade, será necessário que reapareçam os poderes significados pela tiara, que um tribunal protetor da fé e dos bons costumes se estabeleça de novo permanentemente, que os bispos reencontrem seus poderes e sua iniciativa pessoal. Será preciso liberar o verdadeiro trabalho apostólico de todos os impedimentos que hoje o paralisam e que fazem desaparecer o essencial da mensagem. Restituir aos seminários sua verdadeira função, recriar sociedades religiosas, restaurar as escolas católicas e as universidades, desembaraçando-as dos programas leigos do Estado, sustentar organizações patronais e operárias decididas a colaborar fraternalmente no respeito dos deveres e dos direitos de todos, interditando-se o flagelo social da greve, que não passa de uma guerra civil fria. Promover, enfim, uma legislação civil conforme as leis da Igreja e ajudar na designação de representantes católicos movidos pela vontade de orientar a sociedade para um reconhecimento oficial do reinado social de Nosso Senhor. Pois, no fundo, que dizemos todos os dias quando rezamos: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E no glória da missa: vós sois único Senhor, Jesus Cristo. Nós cantaríamos isso e apenas saídos da igreja diríamos: ah não, essas noções estão ultrapassadas. É impossível encarar no mundo atual a possibilidade de falar no reino de Jesus Cristo? Vivemos nós no ilogismo? Somos católicos ou não? As nações se debatem em dificuldades inextricáveis. Em muitos lugares a guerra se eterniza. Os homens tremem ao pensar na possível catástrofe nuclear. Procura-se o que poderia ser feito para que a situação econômica se reerga, o dinheiro se valorize, o desemprego desapareça, as indústrias sejam prósperas. Pois bem, mesmo do ponto de vista econômico, é preciso que Nosso Senhor reine, porque o seu reino é o dos príncipes de amor, dos mandamentos da lei de Deus, que criam um equilíbrio na sociedade, trazem a justiça e a paz. Pensam que seja uma atitude cristã colocar sua esperança em tal ou qual homem público, em tal combinação de partidos, imaginando que talvez um dia um programa melhor que outro resolverá os problemas de modo seguro e definitivo, enquanto que, deliberadamente, se põe de lado o único Senhor, como se ele nada tivesse a ver com os assuntos humanos, como se isso não o concernisse? Qual é a fé daqueles que fazem da vida duas partes, com uma barreira estanque entre sua religião e suas outras preocupações políticas, profissionais, etc.? Deus, que criou o céu e a terra, não seria capaz de regular nossas miseráveis dificuldades materiais e sociais? Se vocês já rezaram a Ele nos maus momentos de sua existência, sabem por experiência que Ele não dá pedras a seus filhos que lhe pedem pão. A ordem social cristã se situa no oposto das teorias marxistas que jamais causaram em todas as partes do mundo onde foram postas em prática, senão a miséria, o esmagamento dos mais fracos, o desprezo do homem e a morte.
O cristianismo respeita a propriedade particular, protege a família contra tudo o que a corrompe, encoraja a família numerosa e a presença da mulher no lar, deixa uma legítima autonomia às iniciativas privadas, encoraja as pequenas e médias indústrias, favorece o retorno à terra e estima em seu justo valor a agricultura, preconiza as uniões profissionais, concede a liberdade escolar, protege os cidadãos contra toda forma de subversão e de revolução. Essa ordem cristã se distingue, com toda certeza, também dos regimes liberais fundados na separação da Igreja e do Estado e cuja impotência para superar as crises se afirma cada vez mais. Como poderiam suportá-las após estarem voluntariamente privados daquele que é a luz dos homens? Como poderiam reunir as energias dos cidadãos, uma vez que não têm mais outro ideal a propor-lhes, senão o bem-estar e o conforto? Eles puderam entreter a ilusão durante certo tempo, porque os povos conservavam hábitos de pensamentos cristãos e seus dirigentes mantinham, mais ou menos conscientemente, alguns valores. Na época das reconsiderações, as referências implícitas à vontade de Deus desaparecem. Os sistemas liberais, abandonados a si mesmos, não sendo mais acionados por alguma ideia superior, se extenuam, são uma presa fácil para as ideologias subversivas. Falar da ordem social cristã não é, portanto, apegar-se a um passado que teria terminado. É, ao contrário, uma posição de futuro com o qual não devemos ter medo de contar. Vocês não travam um combate de retaguarda. Vocês são os que sabem, porque receberam as lições daquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Temos a superioridade de possuir a verdade, o que não é defeito nosso. Não temos que nos ensoberbecer com isso, mas devemos agir consequentemente. A Igreja tem sobre o erro a superioridade de possuir a verdade. Cabe a ela, com a graça de Deus, propagá-la e não a esconder vergonhosamente debaixo do alqueire. Ainda menos ministrá-la ao joio, como se vê fazer constantemente. Li no Observatório Romano, com a assinatura de Paolo Befani, um artigo interessante sobre o favor concedido ao socialismo pelo Vaticano. O autor compara a situação da América Central e da Polônia e escreve: A Igreja, deixando a situação da Europa, se encontra confrontada de uma parte com a situação dos países da América Latina e a influência dos Estados Unidos, que se exerce sobre eles, e de outra parte com a situação da Polônia, que se encontra na órbita do Império Soviético. Chocando-se nessas duas fronteiras, a Igreja, que com o Concílio assumiu e ultrapassou as conquistas líbero-democráticas da Revolução Francesa e que na sua marcha para a frente, ver a encíclica Laborem Exercem, se constitui como um após da Revolução Russa marxista, oferece uma solução à falência do marxismo nesta chave de um socialismo pós-marxista, democrático, de raiz cristã, de autogestão e não totalitário. A réplica ao leste é simbolizada pelo Solidarnosc, que arvora a cruz, a face dos estaleiros Lenine. É o erro da América Latina procurar a solução no comunismo marxista, num socialismo de raiz anticristã. Eis aí o ilusionismo liberal que associa palavras contraditórias com a persuasão de exprimir uma verdade. É a esses sonhadores adúlteros, obcecados pela ideia de unir a Igreja com a Revolução, que nós devemos o caos do mundo cristão que abre as portas ao comunismo. São Pio X dizia dos silonistas: eles anseiam pelo socialismo
com olhar fixo numa quimera. Seus sucessores continuam, após a democracia cristã, o socialismo cristão. Acabaremos por chegar ao cristianismo ateu. A solução a encontrar não concerne somente a falência do marxismo, mas a falência da democracia cristã, que não é preciso demonstrar. Basta de compromissos, de uniões contra a natureza. O que iremos buscar nessas águas turvas? O católico tem a verdadeira chave. É seu dever trabalhar com todas as forças, seja comprometendo-se pessoalmente na política, seja por seu voto para dar à sua pátria prefeitos, conselheiros, deputados, resolvidos a restabelecer a ordem social cristã, a única capaz de obter a paz, a justiça, a verdadeira liberdade. Não há outra solução. 22. As famílias devem reagir. É o tempo apropriado de reagir. Quando Gaudium et Spes fala do movimento da história, que se torna tão rápido que cada um tem dificuldade de o seguir, pode-se entender este movimento como uma precipitação das sociedades liberais na desagregação e no caos. Acautelemo-nos de o seguir. Como compreender que dirigentes apelem para a religião cristã, ao passo que destroem toda a autoridade no Estado? Importa, ao contrário, restabelecê-la, que foi querida pela providência nas sociedades naturais de direito divino, cuja influência neste mundo é primordial: a família e a sociedade civil. É a família que recebeu, nesses últimos tempos, os mais rudes golpes. A passagem para o socialismo em países como a França e a Espanha não fez senão acelerar o processo. As leis e medidas que se sucederam mostram uma grande coesão na vontade de arruinar a instituição familiar. Diminuição da autoridade paterna, divórcio facilitado, desaparecimento da responsabilidade no ato da procriação, reconhecimento administrativo dos casais irregulares e mesmo de dupla homossexuais, coabitação juvenil, casamento de experiência, diminuição das ajudas sociais e fiscais às famílias numerosas. O mesmo Estado, em seus interesses próprios, começa a perceber as consequências disso no que se toca à diminuição da natalidade. Ele se pergunta como, num tempo próximo, as jovens gerações poderão assegurar os regimes de retração daquelas que deixaram de ser economicamente ativas. Mas os efeitos são consideravelmente mais graves no domínio espiritual. Os católicos não devem seguir, mas ponderar com todo o seu peso, uma vez que são também cidadãos, para endireitar tudo o que for preciso. É por isso que eles não poderiam ficar à margem da política. Portanto, seu esforço será, sobretudo, sensível na educação que proporcionam a seus filhos. Sobre esse assunto, a autoridade é contestada nas suas próprias fontes por aqueles que declaram que os pais não são os proprietários dos filhos, querendo dizer com isso que a educação desses cabe ao Estado, com suas escolas leigas, suas creches, suas maternais. Censuram-se os pais de não respeitar a liberdade de consciência de seus filhos quando os educam segundo suas próprias convicções religiosas. Essas ideias remontam aos filósofos ingleses do século XVII, que não queriam ver nos homens senão indivíduos isolados, independentes de nascimento, iguais entre si, subtraídos a toda autoridade. Nós sabemos que isso é falso. A criança recebe tudo de seu pai e de sua mãe: alimento corporal, intelectual, educação moral, social. Eles se fazem ajudar por professores que partilharão no espírito dos jovens a sua autoridade, mas, seja por meio de uns ou por meio de outros, a quase totalidade da ciência adquirida no decurso da adolescência pessoal será mais uma ciência aprendida, recebida, aceita,
do que uma ciência deduzida da observação e da experiência pessoal. Os conhecimentos vêm por uma parte considerável da autoridade que transmite. Os jovens estudantes acreditam em seus pais, em seus professores, em seus livros, e assim seu saber se estende. Isso é ainda mais verdadeiro com os conhecimentos religiosos, com a prática da religião, com o exercício da moral conforme a fé, às tradições, aos costumes. Os homens, em geral, vivem em função das tradições familiares. Isso se conserva em toda a superfície do globo. A conversão a outra religião do que aquela que se recebeu durante a sua infância encontra sérios obstáculos. Essa extraordinária influência da família e do meio é querida por Deus. Ele quis que seus benefícios se transmitissem, em primeiro lugar, através da família. É por essa razão que concedeu ao pai de família uma grande autoridade, um imenso poder sobre a sociedade familiar, sobre sua esposa, sobre seus filhos. A criança nasce numa fraqueza tão grande que se pode julgar de necessidade absoluta da permanência do lar, de sua indissolubilidade. Querer exaltar a personalidade e a consciência da criança em detrimento da autoridade familiar é fazer a sua desgraça, impeli-la à revolta, ao desprezo dos pais, enquanto que a longevidade é prometida àqueles que honrarem os seus. São Paulo, ao relembrá-lo, estabelece também um dever aos pais de não exasperarem os filhos, mas de educá-los na disciplina e no temor do Senhor. Se fosse preciso esperar ter a inteligência da verdade religiosa para crer e converter-se, não haveria senão bem poucos cristãos atualmente. Crê-se nas verdades religiosas porque as testemunhas são dignas de credibilidade por sua santidade, seu desinteresse, sua caridade. Pois, como diz Santo Agostinho, a fé dá inteligência. A função dos pais tornou-se muito difícil. Nós o vimos, a maioria das escolas livres foram laicizadas de fato, e nelas não se ensina mais a verdadeira religião, nem as ciências profanas à luz da fé. Os catecismos difundem o modernismo. A vida trepidante é devoradora de tempo. As necessidades profissionais distanciam pais e filhos dos avós e avós que participavam outrora da educação. Os católicos não estão apenas perplexos, mas desarmados. Mas isso absolutamente não a ponto de não poderem assegurar o essencial, suprimindo a graça de Deus, o resto. O que é preciso fazer? Existem escolas verdadeiramente católicas, se bem que em número reduzido. Enviem para lá seus filhos, mesmo se isso pesar no seu orçamento. Abram novas, como alguns já o fizeram. Se não puderem frequentar senão escolas onde o ensino é desnaturado, manifestem-se, reclamem, não deixem os educadores fazer seus filhos perder a fé. Leiam, releiam em família o Catecismo de Trento, o mais belo, o mais perfeito e o mais completo. Organizem catecismos paralelos sob a direção espiritual de bons sacerdotes. Não tenham medo de ser tratados como nós, de selvagens. Aliás, numerosos grupos já funcionam que acolherão seus filhos. Rejeitem os livros que vinculam o veneno modernista. Façam-te aconselhar. Editores corajosos difundem excelentes obras e reimprimem os que os progressistas destruíram. Não adquiram qualquer Bíblia. Toda a família cristã deveria possuir a Vulgata, tradução latina feita por São Jerônimo no século IV e canonizada pela Igreja. Atendam a verdadeira interpretação das Escrituras. Conservem a verdadeira missa, os sacramentos tais como eram administrados por toda parte até bem pouco. Atualmente o demônio desencadeou-se contra a Igreja, pois é bem disso que se trata. Nós assistimos talvez a uma de suas últimas batalhas, uma batalha geral.
Ele ataca em todas as frentes. E se Nossa Senhora de Fátima disse que um dia ele subiria até as mais altas esferas da Igreja, é que isso pode acontecer. Nada afirmo de mim mesmo. Entretanto, há sinais que podem fazer-nos pensar que nos mais elevados organismos romanos, pessoas perderam a fé. Devem-se tomar medidas espirituais urgentes. É preciso rezar, fazer penitência, como a Santíssima Virgem o pediu, recitar o terço em família. As pessoas, viu-se em cada guerra, se põem a rezar quando as bombas começam a cair. Mais precisamente, elas caem neste momento. Estamos a ponto de perder a fé. Compreendem que isso ultrapassa em gravidade todas as catástrofes que os homens temem, as crises econômicas mundiais ou os conflitos atômicos? Renovações se impõem, mas não creiam que não possam contar para isso com a juventude. Não é toda a juventude que está corrompida, como se tenta persuadir-nos. Muitos têm um ideal, a muitos outros basta propor um. Abundam os exemplos de movimentos que fazem apelo com sucesso à generosidade. Os mosteiros fiéis à tradição os atraem. Não faltam vocações de jovens seminaristas ou de noviços que pedem formação. Há um magnífico trabalho a realizar conforme as instruções dadas pelos apóstolos. Tenet traditiones, permanete in is que dedicistis. O velho mundo, chamado a desaparecer, é o do aborto. As famílias fiéis à tradição são ao mesmo tempo famílias numerosas. Sua própria fé lhes assegura a posteridade. Crescei e multiplicai-vos, conservando o que a Igreja sempre ensinou. Vocês se ligam ao futuro. 23. Construir, não destruir. 20 anos se passaram. Podia-se crer que as reações suscitadas pelas reformas conciliares se apaziguariam, que os católicos perderiam a esperança na religião na qual haviam sido criados, que os mais jovens, não a tendo conhecido, entrariam nas fileiras da nova. Tal era o menos a aposta feita pelos modernistas. Eles não se admiravam demasiadamente das contracorrentes, seguros de si mesmos nos primeiros tempos. Eles o ficaram menos em seguida. As múltiplas e essenciais concessões feitas ao espírito do mundo não davam os resultados antecipadamente gozados. Ninguém queria mais ser sacerdote do novo culto. Os fiéis se afastavam da prática religiosa. A igreja que se queria, a igreja dos pobres, tornava-se uma igreja pobre, obrigada a recorrer à publicidade para fazer recolher o dinheiro do culto e a vender seus imóveis. Durante esse tempo, a fidelidade à tradição se fortificava em todos os países cristãos, e particularmente na França, na Suíça, nos Estados Unidos, na América Latina. O artífice da nova missa, Monsenhor Aníbal Bugnini, foi ele mesmo obrigado a verificar essa resistência mundial no seu livro póstumo. Resistência que não cessa de se desenvolver, de se organizar, de atrair o mundo. Não, o movimento tradicionalista não está em perda de velocidade, como escrevem de tempos em tempos os jornalistas progressistas para se tranquilizarem. Onde há tanta gente na missa, como em São Nicolau de Chardonnay, e também tantas missas, tantas visitas ao Santíssimo Sacramento, tantos belos ofícios? A Fraternidade de São Pio X conta no mundo 70 casas com ao menos um sacerdote, igrejas como a de Bruxelas, a que compramos ultimamente em Londres, a que foi colocada à nossa disposição em Marsella, escolas, 4 seminários. Carmelos se abrem e já enxameiam. As comunidades de religiosos e de religiosas, criadas desde uma quinzena de anos ou mais, e que aplicam estritamente a regra das ordens de que dependem, regurgitam de vocações. É preciso sem cessar ampliar os alojamentos
construir novos edifícios. A generosidade dos católicos fiéis não deixa de maravilhar-me, particularmente na França. Os mosteiros são centros de irradiação. Para aí se dirigem em grande número e frequentemente de muito longe, jovens extraviados pela ilusória sedução do prazer e da evasão sob todas as suas formas, aí encontram seu caminho de Damasco. Ser-me-ia preciso citar todos os lugares onde se conserva a verdadeira fé católica e que por essa razão atraem. Les Barrocs, Flagines-sur-Ozerain, La Haye-aux Bonchômes, as Beneditinas de Alès, de Saint-Maire, as Irmãs de Fangeaux, de Brignoles, de Ponte-Calais, as comunidades do padre Le Carreus. Viajando muito, eu vejo claramente por toda parte a mão de Cristo que abençoa sua igreja. No México, o povo humilde expulsou das igrejas o clero reformador conquistado pela pretensa teologia da libertação, o qual queria retirar as estátuas de santos. Não são as estátuas que partirão, sois vós. As condições políticas nos impediram de fundar uma casa no México. É de um centro instalado em El Paso, na fronteira dos Estados Unidos, que irradiam os sacerdotes fiéis. Os descendentes dos cristeiros lhes fazem festa e lhes oferecem suas igrejas. Eu administrei ali 2.500 crismas, chamado pela população. Nos Estados Unidos, os jovens casais com numerosos filhos vão ter com os padres da fraternidade. Em 1982, ordenei nesse país os 3 primeiros sacerdotes formados inteiramente no nosso seminário. Os grupos tradicionais se multiplicam, enquanto que as paróquias se degradam. A Irlanda, que havia permanecido refratária às novidades, fez sua reforma desde 1980. Altares foram lançados aos rios ou reutilizados como material de construção. Simultaneamente, formavam-se grupos em Dublin e em Belfast. No Brasil, na Diocese de Campos, da qual já falei, a população ficou agrupada em torno dos padres excluídos de suas paróquias pelo novo bispo. Desfiles de 5.000, 10.000 pessoas percorreram as ruas. É, portanto, o bom caminho que nós seguimos. A prova está aí. A árvore se reconhece pelos seus frutos. O que fizeram clérigos e leigos, apesar da perseguição do clero liberal? Pois dizia Louis Veuillot, nada há mais sectário do que um liberal. É quase miraculoso. Não se deixem iludir, caros leitores, pelo termo tradicionalista, que se tenta fazer tomar em mau sentido. É de certo modo um pleonasmo, pois não vejo que pode ser um católico que não fosse tradicionalista. Creio tê-lo demonstrado neste livro. A Igreja é uma tradição. Nós somos uma tradição. Fala-se também de integrismo. Se se entende com isso o respeito da integridade do dogma, do catecismo, da moral cristã, do santo sacrifício da missa, então sim, nós somos integristas. Mas eu não vejo como possa ser católico quem não fosse integrista nesse sentido. Escreve-se também que minha obra desaparecerá depois de mim, porque não haverá bispos para substituir-me. Estou certo do contrário, não tenho inquietação alguma. Posso morrer amanhã. O bom Deus tem todas as soluções. Encontrar-se-ão pelo mundo, eu o sei, bispos suficientes para ordenar nossos seminaristas. Mesmo se ele se cala hoje em dia, um ou outro desses bispos receberia o Espírito Santo, a coragem de se erguer a seu turno. Se minha obra é de Deus, ele saberá mantê-la e fazê-la servir ao bem da Igreja. Nosso Senhor nolo prometeu. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que eu me obstino. E se quereis conhecer a razão profunda dessa obstinação, ei-la. Eu não quero, na hora de minha morte,
Quando Nosso Senhor me perguntar: que fizeste de teu episcopado, da tua graça episcopal e sacerdotal? Ouvir de sua boca essas palavras terríveis: tu contribuíste para destruir a Igreja com os outros. 4 de julho de 1984.